Jesus nos ampare, que possamos ter um encontro agradável, produtivo, instrutivo, fraterno. Hoje, 16 de setembro do ano de 2024, nós vamos iniciar a reunião com um ambiente preparatório favorecido pelo estudo do livro Seara dos Médiuns, que estamos estudando em sequência. Hoje vamos fazer a segunda questão, intitulado Cartão de Visita. E para fazer a leitura e os comentários, nós vamos convidar a Ana Paula Farias, por favor. Capítulo 2, Cartão de Visita. Reunião pública de 8 de janeiro de 1960, referente à questão 7 do Livro dos Médiuns, capítulo 2, intitulado do Sobrenatural, do Maravilhoso e do Sobrenatural. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Uma e outro têm campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes, sentindo, pensas, pensando, realizas, realizando, atrais, atraindo, refletes, e refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Para nós entendermos um pouco mais desse capítulo 2, titulado Cartão de Visita, nós vamos relembrar alguns conceitos básicos para a gente conseguir entender o que o Emmanuel está nos falando. Cartão de visita é um pedaço pequeno de papel ou cartão que contém informações de contato de uma pessoa ou empresa. Então, esse cartão de visita ele tem pequenas informações da pessoa que apresenta. E ele compara o pensamento a esse cartão de visita. Então, o nosso cartão de visita é o pensamento. Então, nós vamos... ele fala também do cérebro.
esse fulcro irradiador da energia mental. O cérebro, nós vamos relembrar que o que forma o cérebro são os neurônios, são as células chamadas neurônios. Então, os neurônios, eles têm um corpo que ali nós temos bombas de sódio e potássio. Então, o pulso elétrico ali de um neurônio para mandar mensagem de um neurônio para o outro, nós temos um impulso elétrico. Então, nós vamos relembrar ali da física que o que cria um campo magnético é uma carga elétrica em movimento. Então, se eu tenho uma carga elétrica dentro do neurônio, ele vai formar ali um campo magnético com o movimento daquelas cargas, porque ao passar o impulso nervoso, há uma despolarização do axônio, que é o corpo do neurônio. Então, ele gera ali um campo eletromagnético. Então, dali nós temos a irradiação, a formação dessa energia mental. E o pensamento, o que ele é? O que é o pensamento? São ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas têm frequência própria, frequência que é quando o emissor ele emite um pensamento, ele tem uma frequência. Frequência, amplitude e comprimento de onda. Então, nós vamos entender que quando eu tenho um pensamento elevado, eu tenho aumento dessa frequência, que são os números de oscilações por segundo. Então, eu tenho essa frequência aumentada e menor comprimento de onda. Então, a gente guarda isso daí. Então, o que é esse pensamento, além dessa onda eletromagnética? É a força geratriz. Então, ela transporta. Qual é a função dessa onda? Transporte de energia. Então, aí, quando eu emito um pensamento, eu estou emitindo energia. E aí nós vamos pensar o seguinte, outro conceito importante que nós temos que ter, o que é sintonia? A sintonia é quando há assimilação da corrente mental. São os pensamentos com o mesmo comprimento de onda. Então, o que nos diz Emmanuel? Quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Então, a sintonia é o acasalamento desses pensamentos de mesma frequência, mesmo comprimento de onda. E aí, a mente, o cérebro, ele exterioriza essa energia mental. Então, o que é a mente? A mente, resumidamente, é o conjunto das nossas emoções com os nossos pensamentos. E o que o Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida? A mente é o espelho da alma. Então, ele define por espelho da vida. Então, a mente definindo-a por espelho da vida, o coração é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento. E aí, no capítulo 2 de Pensamento e Vida, ele abre mais um pouquinho. Ele faz uma didática que ele divide a mente em várias divisões, em várias repartições. E ele coloca ali desejo, inteligência, imaginação, memória e gerenciando tudo isso, porque a mente é o conjunto de tudo isso. Então, são as nossas emoções e os nossos pensamentos, dividido nessas gavetas. Só que, para gerenciar tudo isso, eu preciso de um departamento, alguém que gerencie todas essas coisas. Então, como ele nos fala, o que vai gerenciar tudo isso? É a vontade. É o que Emmanuel vai falar. Então, a vontade, ela vai gerenciar os nossos desejos e nós vamos ter que distinguir o que é vontade e o que é desejo. A vontade, ela vai governar toda a ação mental.
é a gerência esclarecida e vigilante, usando as palavras de Emmanuel. E nós vamos encontrar, num dos últimos capítulos do livro Problema do Destino da Dor, um livro do Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca o seguinte, que a vontade é a maior potência da alma, junto com o livre-arbítrio. Então, a vontade, ela anda junto com o livre-arbítrio, porque se ela vai gerenciar todos esses departamentos e vai gerenciar principalmente o desejo, é a potência, atributo do espírito, então ela está na verticalidade, o desejo na horizontalidade. Então, se eu tenho o desejo no nosso dia a dia corriqueiro, eu tenho o desejo, hoje eu não vou na reunião, estou muito cansada, eu queria tanto ficar em casa, assistir uma televisão. Isso é desejo. Mas eu já tenho um piso, porque a mente é a consciência desperta naquele piso evolutivo em que o conhecimento adquirido me permite operar. Então, já tenho um certo conhecimento. Não, peraí. Aí eu aciono a vontade junto com o livre-arbítrio. Tá, eu estou com desejo de ficar em casa, que eu estou cansada, mas aí, não. A vontade vai gerenciar essa forma, não, eu vou para a reunião, porque eu estou em busca de novos valores, eu estou em busca de algo melhor dentro do meu processo evolutivo. Isso é a vontade. É aquele botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. O princípio superior, o motor da existência é a vontade, segundo as palavras do Leon Denis. E aí nós vamos entender um pouco mais quando ele fala que essa mente é o reflexo, é o espelho da vida. Então, se ele é o espelho da vida, ele vai refletir. Ele vai refletir nossas emoções, vai refletir os nossos pensamentos. E aí entra a questão da sintonia, da permuta de pensamentos. E aí nós vamos trazer uma situação que o André Luiz coloca no livro Ação e Reação, que a gente vai ter condições de entender um pouco mais essa questão da vontade, do desejo e dessa reflexão, desse reflexo das minhas ações e dos meus pensamentos. Ação e reação, quando nós temos, o André Luiz cita um processo obsessivo com uma personagem que é o Luiz, e o Leonel, que é um dos principais obsessores, ele relata o seguinte. Ele está com Silas, o André Luiz, então o Leonel ele vai relatar, vai conversar com Silas a respeito desse processo de obsessão dele. Como é que ele coloca? Sim, aprendemos nas escolas de vingadores, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central. Então, nós temos nosso desejo do dia a dia. Eu desejo aquilo, eu quero aquilo, não é? Mas existe um desejo central. E ele chama ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Então, esses pensamentos nascem do desejo central. Qual é o combustível dos pensamentos? São as nossas emoções. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante
de nossa personalidade. Leonel, então, aqui, o obsessor do caso em questão, ele explica, inclusive, o que é esse reflexo. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, e o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la. Então, o que Leonel vai fazer com Luiz? Ele vai superalimentar o que há dentro dele, que é a própria cobiça. O reflexo do Luiz é a cobiça, de tão apegado aos bens materiais que ele é, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. A que ponto chega? Então, aqui, os impulsos, quadros já existentes. Então, o Leonel não está criando, ele está alimentando aquilo que já tem na intimidade do Luiz. E aí ele chega ao que ele quer da fixação mental. E Leonel ainda fala, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. É o reflexo de nós mesmos. Então, dessa forma, a gente começa a entender quando Emmanuel fala, o reflexo esboça emotividade, a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, ali, o reflexo até chegar às nossas ações, que nós vamos entender, começar a entender também, quando ele fala aqui nessa lição 2, observa, pois, os próprios impulsos, desejando, sentindo, pensas, pensando, realizas, realizando, atrai, atraindo, reflete. Então, se eu atraio, eu vou refletir. E aí ele fala, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. É na nossa intimidade que são todos os recursos psíquicos. É aquilo que eu sou. Eu reflito o meu pensamento, as minhas emoções no outro e absorvo do outro o que ele tem, quando estamos na mesma sintonia. Aquele casamento de pensamentos, de frequência, das ondas eletromagnéticas. E aí nós vamos terminar com as palavras de Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia, quando ele fala no capítulo 3, examina o teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscas, ensina o Evangelho, podemos acrescentar, farás o que desejas. Se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias a pretensa superioridade sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Observa o próprio rumo
para que te não surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. E no último parágrafo ele coloca: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. E segundo, está lá no livro dos Espíritos, questão 909, o Allan Kardec pergunta como é que, se a gente pode, usando as outras palavras, se a gente consegue mudar as nossas tendências, o que eu tenho para melhorar, consegue, fazendo pouco esforço para isso. Só que muitas vezes nós não temos a vontade de mudar. Então está aí a vontade. Exercer a vontade, esse atributo da alma, que nós vamos encontrar essa força. Leon Denis coloca de uma maneira sublime, né, no livro dele, a vontade como essa força divina que há em nós, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Essas montanhas internas, as nossas limitações, tudo isso nós podemos fazer usando a vontade, a fé, essa força divina que é em nós. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir? Às vezes é mudando pequenos hábitos, começando aos poucos, micro hábitos, até chegarmos aos maiores. Então, eu não estudo, eu não gosto de estudar, mas se eu usar a vontade a meu favor, essa força divina, eu posso começar com pequenas leituras, 1 parágrafo, 2, né? Até nós chegarmos a estar lendo sem parar. E isso vira vício. O vício é fácil de adquirir, tanto para um bem quanto para o mal. Então, se nós usarmos essa força, nós vamos fazer coisas que Jesus fala que são... Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, acionando essa força que é em nós, o divino. Bom, nós vamos, apenas a título de conclusão no plano do Evangelho, a exposição ficou muito boa, didática, doutrinária e impessoal, do jeito que tem que ser. Na sequência, eu vou trazer só mais alguns aspectos, com a contribuição do nosso querido Emmanuel na lição Guardemos o Cuidado, do Fonte Viva, quando ele comenta um versículo da carta de Paulo a Tito, 1,15. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade.
Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem nos pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado. Toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observará o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. No cenário mediúnico, diante das provas inevitáveis e importantes que nos visitam, o discípulo, nesse momento em que atravessamos quanto humanidade, devemos procurar purificar o vaso íntimo, ou seja, a visão interna, porque com as cores que usamos por dentro, julgaremos os aspectos de fora. Isso é básico. O que não significa que percorramos o caminho com indiferença, sem observar o que está acontecendo à volta. Mas ter a visão acurada, no que remonta ao o que vem de dentro e o que está chegando de fora. Como temos refletido, vivemos um tempo muito difícil. Toda época teve suas crises, conforme as necessidades dos personagens que vivemos no passado. E agora a humanidade, tanto encarnada ou desencarnada, vive o momento decisório. Palavra recorrente, transição. Para alguns, caminho para a regeneração. Para outros, a repetição nos lastros complexos que trazemos indefinidamente de um passado sombrio. Momento da seleção. É inevitável. Para uns, dolorosa. Para outros, que interpretam a vida com uma visão positiva, é um processo evolutivo. Mas, didaticamente, sabemos que a evolução para todos, o progresso para alguns. Evolução é simplesmente mudança. Uma doença pode evoluir. Um bom propósito pode evoluir. Mas o progresso, quanto lei divina, natural, é o progresso moral. Para que aconteça, fundamental a decisão, que se faça consciente. A decisão consciencial. Muito bem explanado, com uma visão dos nossos benfeitores até agora, mas poderíamos simplificar dizendo: todos possuímos uma força chamada endoevolutiva, que é a força da alma, que é progresso, que anseia pelo bem, pela justiça, pelo belo, pelo estético, pelo amor. Mas essa força, ela precisa de ser diligenciada.
ela precisa de direção, ela precisa de organização, ela precisa de ser pensada. Eis aí que entra o processo chamado autoevolutivo. Ninguém evolui por você. Somos nós que vamos dar todo esse colorido, conforme a expressão do Emmanuel. Colorido à visão, à vista. Então, procure ver com bondade, com esperança, tomando decisões que possam dialogar com a sua consciência, evitando esse processo de engessamento, emburrecimento coletivo, promovido por forças que grande parte da humanidade desconhece, com matrizes no mundo espiritual, seja num plano superior ou num plano inferior. Porque não pensemos que o mundo espiritual está indiferente ao que acontece na Terra. Então, no símbolo do Apocalipse, nós vivemos um período do chamado Armagedon, uma batalha deflagrada, naturalmente da treva contra a luz, porque a luz não combate a treva. A luz é a luz, a luz é a perfeição, a luz é o amor. A treva, sim, ela se esforça, lança mão de todas as artimanhas sofisticadas, estratégicas, para impedir o progresso. Por qual razão? O interesse pessoal, de baixo curso. E aí se estabelece as sintonias com frequências inadequadas para aqueles que estão buscando o despertar da consciência, porque existem aqueles que se interessam com essas frequências inferiores, porque retroalimentam, insuflam, inflam o próprio ego. É um assunto complexo, sensível, mas ele precisa de ser sempre por nós esquadrinhado com diversas palavras, equações, mensagens, quadros, desenhos, para que a gente possa ir compreendendo esse processo de uma forma gradativa, sem pressa, sem ansiedade, mas com o propósito firme de aprender, de reeducar. Eis o que Jesus disse: conheça a verdade te liberta. Mas 2 versículos à frente ele diz: quem comete o erro é servo, é escravo do erro. Em 2 versículos ele aponta para nós o processo evolutivo, para onde nós queremos ir, para onde nós estamos indo. Eu não tenho dúvida que podemos dizer que, graças a Deus, nós estamos tomando uma decisão muito importante, que vai qualificar. Mas não basta a decisão, é necessário o comprometimento e a perseverança, pois de promessa ou de bonzinhos, o inferno está cheio. Compreenderam? E afirma Emmanuel que muitas vezes a promessa são discursos que serpenteiam um deserto para desaguar num mar chamado nunca. Não estamos aqui para fazer promessa. Estamos aqui para realizar um trabalho. E cada um tem a sua tarefa específica. E que bom que estamos juntos para formar um todo harmonioso. Eis o objetivo da Casa Espírita. A terapêutica que favorece a nós e a todos os que sofrem. Sem harmonia, sem identidade de propósitos, o trabalho não vitaliza, ele não frutifica. Por isso é que eu bato sempre na tecla com vocês. Estejamos unidos em torno da doutrina e não do ponto de vista. Porque quando nós caminhamos no mundo, como boa parte do mundo, pautado em convicções,